Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Estamos a gravar no sábado, dia 8 de março, depois de estar aqui neste mesmo sítio desde o meio-dia até às 11. Estamos a falar de 11 horas aqui enfiado. A trabalhar desde a Bundesliga 2 até ao Braga Porto. O último jogo ficou para ser o pior jogo de todos. Fazendo aqui um pequeno recap ao que nós fizemos no dia de hoje. Apostas pré-live. Fizemos 6 apostas pré-live, vieram 4. Veio o Inter a marcar nas duas partes contra o Monza. Veio o Estoril um X mais 1,5 a 1.80. Veio o Benfica a marcar nas duas partes a 1.80. E veio o golo em ambas as partes no Valência Valladolid. Já agora, esse mercado existe também na Bet7. Não veio o ambas marcam over 2,5 no Fürth Magdeburg, num jogo em que tivemos um muito cedo. Na partida estava super bem encaminhada e não veio o ambas marcam na pedreira. Depois em live trabalhamos o jogo do Hertha contra o Schalke e muito bem, foi um dos melhores jogos do dia. Nottingham Forest City foi um jogo horrível para nós. O Fürth Magdeburg na segunda parte em cantos foi um jogo também muito bom para nós. Temos sacado odds do caraças em rates de cantos, a faltar ali 20, 30 minutos a tentar sacar 3, 4 cantos para um lado. Não veio o Liverpool a marcar, a ganhar as duas partes, nem o Lever a marcar nas duas partes. Fomos buscar aqui uma linha de cantos no intervalo no Lever, fomos buscar o over limit no intervalo no Bayern Munique. Vamos tentar buscar dois overs à frente na Alemanha, veio apenas o do Kiel Stuttgart. Mais coisas. Veio a vitória do Liverpool em remontada. Veio a race 7 do Leverkusen, veio a race 9 do Leverkusen com odd 4. Não veio a race 7 do Liverpool por um canto. Tal. Depois fomos trabalhando aqui o Lecce Milan, também foi um bom jogo. Não veio a race 9, mas veio o over à frente e o over limite. Outro jogo, a Premier League deu cabinho de nós também. O Brentford Aston Villa também foi um jogo que ficar 1-0 foi absurdo. E depois um dos melhores jogos para nós do dia foi mesmo o Estoril Farense, onde para além da pré-live fomos buscar o over à frente a 2.75 com meia stake, o over 1,5 ainda ao intervalo, ficou 2-2. Depois ainda fomos buscar o over limit, fomos buscar a race 7 do Farense a 3,5 e veio isso tudo. E depois ainda vamos buscar o over à frente do Hamburgo Fortuna, veio também. E estávamos a ter um dia aqui tranquilo e de repente vem o jogo da pedreira. Péssima leitura da minha parte. Isto teve aqui um bocadinho a ver com o final da primeira parte. Ali os primeiros 5 minutos da segunda, pensei mesmo que íamos ter um Porto completamente diferente. Os últimos 10 minutos da primeira parte do Porto foram bons minutos. O Braga baixou um bocadinho o bloco, deixou-me também na dúvida aí. Depois nos primeiros 5 minutos da segunda parte o Porto parecia entrar exatamente da mesma maneira. Fiz as entradas e o jogo não foi nada mesmo de encontro ao que eu estava a pensar, portanto, más entradas nesse sentido. Estamos a falar de 3 taques e meia de prejuízo em live no jogo do Porto. Estamos a falar de over 2,5, over 1,5 e 3 cantos do Porto e na meia stake na race 7 do Porto. Ainda assim, o over limit podia perfeitamente ter entrado com o gol do Braga, o segundo gol do Braga, porque o Braga teve 2-3 ataques com 3-2, igualdade, superioridade numérica, que não conseguiu definir o último passo sequer em condições e acabámos mesmo por perder aqui. Em relação a contas finais do dia, muitas entradas, fizemos muitas entradas no dia de hoje, mas tendo em conta o resultado final do dia, acabamos o dia com uma stake e meia de prejuízo e mais um bocadinho, o que, tirando este jogo do Porto, e já nem falo da pré, mas perdemos aqui 3 taques e meia, estávamos com 2 stakes de lucro, basicamente, até ao final do dia. Num dia em que o Bayern perdeu, o Leverkusen perdeu, o Dortmund perdeu, o Stuttgart empatou, o Inter viu-se fedido para vencer. Mais coisas, aconteceu muito, o Porto perdeu, aconteceu muita coisa mesmo. Muitos favoritos a escorregarem e por aí fora, jogos difíceis. E nós aí estávamos a acabar o dia com lucro e eu expus-me aqui em demasia, se calhar, num jogo que eu teria mais expectativas do que realmente ocorreu, e vou pondo sempre esperanças aqui no Futebol Clube do Porto, esperanças erradas, porque obviamente não tem cumprido nada com as expectativas e o Porto não consegue efetivamente mostrar um bom futebol. Portanto,
Estamos aí com duas pré-lives para a MLS esta noite. Gols em ambas as partes no Cincinnati e Toronto à meia-noite e meia, e over 2,5 no New England Revolution contra a Filadélfia à meia-noite e meia também. O over 2,5 1,70 e o gol em ambas as partes 1,80. Estamos assim para esta madrugada. Em relação a este, aliás, antes, subscrevam o canal, isso ajuda-me de caralho. E já sabem, estamos aí com deixa-me arrumar aqui, ó, para manter isto na madeirinha. Isto na madeirinha, assim, ó. Tal. Ui. Isto é só a MyBest. Isto sou eu. Agora sim. Estamos aí com a MyBest.bet, com o código Big Mac. O link está no comentário fixado. Temos também parceria com a Bet7. O link também está no comentário fixado. São duas casas muito boas odds. Vão ter ambas. Aliás, Bet7 tem cash out. MyBest com cash out também. Em breve. Vamos ter aí depois free bets para dar também para quem tiver conta com o código. Portanto, os links estão no comentário fixado. A MyBest, pelos vistos, tem um bónus mais bacana de casino. Não é algo que eu aconselho nem faça, portanto, é só meramente informativo. Portanto, vamos lá para este domingo. Em relação a este domingo, maltinha, se eu já vos tinha avisado que o sábado podia ser complexo, então domingo ainda é, ou poderá ser ainda mais complicado. Se tem aqui apenas 8 jogos selecionados, e já estiquei aqui um bocadinho a corda, não gosto nada dos jogos da Bundesliga 2 amanhã, não gosto nada dos jogos da Bundesliga 1 amanhã, não gosto nada da Eredivisie amanhã. A La Liga tem aqui bons jogos para a malta se foder. Há aqui um Betis Las Palmas em que o Betis é favorito, mas entre jornada europeia. Temos um Atlético Bilbao-Mallorca em que o Bilbao é favorito a jogar em casa a meio de uma jornada europeia contra uma boa equipa. Obviamente o Mallorca em casa é um bocadinho mais forte, mas é um jogo complicado. Temos um Real Madrid-Raio Vallecano a meio de uma jornada europeia com um super favorito. Depois, na Ligue 1 não vi praticamente nada, tem apenas o Le Havre Saint-Étienne selecionado pelas médias de golos, já vamos falar. Depois MLS é esta noite. Temos Premier League, já vamos analisar o mercado da Premier League e poderá ser interessante. E na Série A temos o Napoli a 1.50, não gosto nada. Está aqui apenas pelas odds do over 1,5 e do gol em ambas as partes. E na Dinamarca também temos aqui alguns jogos. O HF também é favorito. O Midtjylland Aalborg também pode ser um jogo para golos, mas tem apenas selecionado o Copenhaga. Portanto, tenham muita atenção. O Sporting joga em Pinamanique, também é um jogo muito complicado. O Vitória vai ao Bessa, é verdade. O Boa Vista está quase mesmo a falecer, mas muita atenção a este domingo, que para mim é ainda mais complicado do que sábado. E se vocês não tiveram um bom dia de sábado, porque há muita gente, tenho a certeza que houve muita gente que se enterrou neste sábado a procurar remontadas de muitas equipas, do Inter, que veio tarde, mas ou seja, pode-se ter enfaixado aí, procurar remontadas do Bayern, procurar remontadas do Leverkusen, o próprio Dortmund, um X do Dortmund. Houve muita coisa a acontecer, e mesmo jogos que nós fugimos pré-live que deram para o torto nesse sentido, mesmo jogos over, como o jogo do Aston Villa, por exemplo. Portanto, tenho quase a certeza que houve malta a enterrar-se hoje, e se houve malta a enterrar-se hoje, o meu conselho para essas pessoas, muito sinceramente, evitem este domingo. Este domingo cheira mesmo a esturro por todo lado. Pode não acontecer, pode ser magnífico, pode ser um mar de rosas este domingo, mas da experiência que eu tenho, quando há sábados assim e o domingo tem estas características, tenham muita atenção, ok? Muita atenção. Em relação aos jogos deste domingo, agora é que eu estou aqui a ver que eu não organizei a minha Bet7, que é o meu auxílio de odds, portanto vamos ter que ir aqui 1 a 1. Temos um Le Havre Saint-Étienne. Eu selecionei este jogo apenas para 2 mercados em específico, o over 1,5 a 1.25, e o novo mercado que a Bet7 tem agora e que a MyBest tem também é o golo em ambas as partes. Estamos a falar de uma odd de 1.70 para golos em ambas as partes e over 1,5 a 1.25. Estamos a falar de jogos com médias altas, estamos a falar de jogos entre aflitos da Ligue 1. Em relação aos últimos 10 jogos, o Le Havre teve over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, o Saint-Étienne teve over 1,5 em 10 dos últimos 10 jogos, portanto são médias boas, são médias que eu gosto, e está aqui selecionado, como eu tinha poucos jogos, está aqui selecionado apenas por esse significado. Em relação à Dinamarca, temos aqui um Copenhaga contra a equipa do Sondierisk. Não sei se estou a dizer bem, em princípio estou. Também, em princípio, não está aqui nenhum dinamarquês para me julgar.
Foda-se, eu pensava que tinha isto tudo selecionado, mas já não tenho. O Copenhague a 1.27, Sodersk a 8.75. É verdade, estamos aqui a meio também de uma jornada europeia, mas acredito mesmo que a equipa do Copenhague não se espete em casa. Temos um Copenhague que faz golos com regularidade, principalmente dentro do Porto, e temos o Sodersk que sofre muitos, mas muitos golos. Portanto, aqui o mercado, na minha opinião, que tem mais valor ao Copenhague a marcar nas duas partes a 1.83 e o Copenhague a vencer a 1.27 também acredito que vem, obviamente, se estou a dizer isto, mas parece-me ter mais valor o Copenhague a marcar nas duas partes a 1.85. Em relação à Premier League, temos um Tottenham Hotspur contra a equipa de Bournemouth. Tottenham a 2.75, Bournemouth a 2.31. Bournemouth favorito em casa do Tottenham. Meu Deus, o mercado. Over 1,5 a 10, over 2,5 a 1.39 e o over 2,5, o over 3,5 a 2.0 e o ambas marcam a 1.36, portanto mercado esmagadíssimo no mercado dos overs. Temos um Tottenham que vem de 2 unders 1,5 seguidos, nos últimos 4 jogos teve 3 overs, unders 1,5 aliás, não tem sido a equipa assim tão over quanto isso nos últimos jogos. Do lado do Bournemouth também para bater linhas altas, nos últimos 10 jogos tivemos um under 1, um under 2,5, um under 3,5, um under 2,5, aqui um over, under 2,5, under 2,5, over, over, over e over. Portanto, nos últimos 10 jogos também não temos tido aqui assim tantos overs quanto isso. Portanto, o que eu vos vou falar aqui é somente o under 4,5 a 1.33. Parece-me ser o modo mais plausível aqui. Entrar aqui no mercado de match shots é estar aqui a navegar, eu acho, na maionese. Temos um Tottenham em casa, é verdade, um X Tottenham 1.57, no entanto o Tottenham não pratica bom futebol, não tem grandes soluções, não está na melhor fase. Temos um Bournemouth ainda a lutar por lugares europeus, porém nos últimos 3 jogos não venceu nenhum, portanto muita atenção aqui também. Eu vou falar apenas no under 3,5, no under 4,5 aliás, o under 3,5 também acredito, mas pode escambar aqui, under 4,5 1.33 parece-me safe. Em relação ao Chelsea contra a equipa do Leicester City, temos um Chelsea a 1.18, Leicester a 12, over 1,5 a 1.10, over 2,5 a 1.36, over 3,5 a 1.91. Eu lançaria, não tinha problemas nenhuns, mas marca 1.8. Eu não tinha problemas nenhuns a lançar aqui overs mais altos, porém temos o Chelsea a meio de uma jornada europeia. A única coisa que eu vou falar aqui é Chelsea a marcar nas duas partes a 1.66 contra um Leicester que é muito frágil defensivamente. Leicester tem 5 derrotas seguidas, sofreu sempre 2 ou mais golos, tem apenas um golo marcado nos últimos 5 jogos e nos últimos 10 marcou apenas em 3 jogos, portanto em 4 jogos é uma equipa que sofre e tem feito poucos golos. Temos um Chelsea a marcar nas duas partes a 1.66, parece um modo muito interessante mesmo para pré-live amanhã, um bocadinho à imagem do que foi hoje o Inter. Tivemos alguma felicidade do Inter ter marcado mesmo no fim da primeira parte, mas teve muitas oportunidades para fazer golos. Em relação ao United contra o Arsenal, estamos a falar de jogo grande, pelo menos na teoria, em Inglaterra. United a 5.50, Arsenal a 1.70, over 1,5 1.40, praticamente over 2,5 a 2.20 e o ambas marcam a 2. Temos um Arsenal ainda praticamente sem pontas de lança, não há Gabriel Jesus, não há Kai Havertz, não há Martinelli, não há Saka. O United também não tem muitos jogadores. Olhem para esta lista, Jesus. Meu Deus do céu. Em relação aos últimos 10 jogos, temos um United apenas com 2 derrotas e uma eliminação da FA Cup num empate nos 90 minutos. As 2 derrotas não fez gol, nos outros 8 jogos marcou sempre. Em relação ao Arsenal, vendeu uma vitória incrível por 7-1 ao PSV. E tem também apenas 2 derrotas, onde também não fez golos e marcou em 7 dos últimos 10 jogos. Fora de portas, a equipa do Arsenal vem de um empate na Premier League contra o Nottingham Forest, venceu o Leicester com algumas dificuldades e perdeu para a Carabao Cup contra o Newcastle. Em relação a mercado, sendo um jogo de Premier League com estas equipas, eu vejo valor neste over 1,5 a 1.39, 1.397, praticamente 1.40, simplesmente pela qualidade individual de muitos jogadores, ok? O United não tem grandes padrões de over, o Arsenal não tem grandes padrões de over, mas estamos a falar de Premier League, estamos a falar de equipas que precisam de pontuar. Para o Arsenal está mais ou menos tranquilo porque para cima não vai
e está aqui com menos um jogo do que City e Nottingham Forest, portanto estes 3 pontos vão se manter para o Nottingham e os 7 para o City. Falta apenas o Chelsea jogar essas equipas, mas o Chelsea já está com uma distância também grande. Portanto, não há aqui grande necessidade do Arsenal vencer o jogo, mas começa a haver aqui alguma necessidade do United também responder. Portanto, este over 1,5, 1.40 é a única coisa que eu vejo algum valor neste jogo. Em relação à Itália, temos um Nápoles contra a Fiorentina. Deixem-me ir aqui à Série A. Temos um Nápoles contra a Fiorentina. Nápoles 1.55 para mim não tem valor. Temos um over 1,5, 1.36, parece-me super interessante. E na mesma medida temos um golo em ambas as partes a 1.90 para mim. Tem imenso valor este golo nas duas partes no Nápoles Fiorentina. Nos últimos 10 jogos temos o Nápoles que fez em todos os jogos e sofreu em 7 dos últimos 10 jogos. Curiosamente vem de 7 jogos seguidos a sofrer. Bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10 e em 9 seguidos também. Na Fiorentina, nos últimos 10 jogos, perdeu 5 jogos e bateu o over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Portanto, over 1,5 com modo de 1.30, 1.36 parece-me de muito valor e golo em ambas as partes também. Se olharmos aqui à distribuição dos golos, é uma distribuição geral, não há aqui nenhum foco de intervalo de tempo maior, portanto parece-me também valor nos golos em ambas as partes a 1.90, parece uma das boas oportunidades do dia de amanhã. Portanto, estamos aqui a fugir um bocadinho aos mercados corriqueiros da vitória, por exemplo, do Nápoles em casa. Em relação ao Tugão, temos o Boa Vista Vitória, Boa Vista Vitória, Boa Vista a 5.26, Vitória a 1.66, para mim não tem grande valor. Over 1,5 1.36, over 2,5 a 2.15 e o ambas marcam a 2.15 também. É verdade, temos um Boa Vista morto, temos um Boa Vista com muitas dificuldades, porém, temos um Boa Vista que vem de uma vitória. O Boa Vista venceu por 1-0 em casa ao Santa Clara depois desta merda toda que estamos aqui a ver, e o Vitória vem tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, é verdade, vem de um excelente jogo que fez em Sevilha, fez um excelente réplica que o Vitória deu contra o Betis, vinha de uma vitória em casa, mas fora de portas o Vitória não venceu no Betis, não venceu no Dragão, não venceu no Famalicão, não venceu no Estoril, não venceu o Elvas, portanto fora de portas o Vitória tem tido bastantes dificuldades. O Boa Vista vem de uma vitória. Se eu acho que o Boa Vista vai vencer o jogo, não acho. Se eu acho que o valor está do lado do Boa Vista, acho. Temos os handicaps, temos um handicap mais deixem-me ir aqui, temos um handicap mais 1,5 a 1.39, o Boa Vista pode vencer, empatar ou perder por 1, parece-me interessante, tendo em conta principalmente pelo Vitória vir de meio de uma jornada da Liga Europa com viagem já à mistura. É verdade, é em Espanha, Sevilha não é assim tão longe quanto isso. Aliás, há quem diga que o Vitória é espanhol, não é? eu não disse isso, a malta do Vitória não me foi dar aqui a cabeça. O handicap mais de 1,5 para o Boa Vista a 1,40 parece um modo interessante. O próprio over 1,5 também, pela necessidade que o Boa Vista tem. O Boa Vista tem de pontuar, seja contra quem for. Já tem aqui o Farense à calha, mas o AVS, que é a equipa do playoff, está a 8 pontos com mais um jogo. Se vencer hoje, perdeu hoje com o Arouca. Se o Boa Vista vencer, faz 18, fica a 5 do AVS e do Estrela. E a 6 do Nacional, portanto começa a haver aqui alguma, e a 8 do Nacional, aliás, começa a haver aqui alguma esperança, digamos assim, para dar alguma coisa. O Boa Vista é obrigado a vencer os jogos, principalmente no Bessa, tem que os vencer, tem que pontuar. Não estou a dizer que o Boa Vista vai vencer, não estou a dizer que o favoritismo dado ao Vitória é desfasado, para mim não é. No entanto, para mim, tendo em conta as odds, se tivéssemos aqui um Vitória com modo 1.90, 1.95, eu falaria de maneira diferente e seríamos ter o Boa Vista aqui com modo de 4, estamos a falar de um Boa Vista com modo de 5.26, estamos a falar de um X a 2.15 e estaríamos a falar de um Boa Vista a 4, estaremos a falar de uma hipótese do Boa Vista a 1.70 mais ou menos, portanto estamos a falar aqui, na minha opinião, que o valor está do lado do Boa Vista, não quer dizer que o Boa Vista vai vencer o jogo, mas o valor, na minha opinião, está do lado do Boa Vista. Em relação ao último jogo do Tugão,
Temos um Casa Pia Sporting, Casa Pia a 6,45, Sporting a 1,50, over 1,5 1,20, over 2,5 1,80 e o ambas marcam a 1,89. Nos últimos 10 jogos, o Casa Pia vem de vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Portanto, aqui equilíbrio, tem apenas um empate, mas de resto equilibrado, são 4 derrotas e 5 vitórias. O Casa Pia nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas não fez gol no último jogo em Guimarães. Do lado do Sporting, nos últimos 10 jogos marcou em 9 também, apenas não fez gol em 8, aliás. Apenas não fez gol contra os Dortmund, os 2 jogos contra a equipa do Dortmund. Há algumas dúvidas para amanhã. O Rui Borges fala da potência, da probabilidade, apesar que íamos ter aqui baixas, da probabilidade de poder jogar Morita e Morton. Isso iria mudar muita coisa. Não há, em princípio voltará Brito também, Debas deve-se manter no meio se pelo menos um destes não jogar, que eu acredito que mesmo sejam disponíveis não jogarão de titular, pelo menos um dos dois. Isso poderá mudar aqui alguma coisa. Eu iria-vos falar claramente, este ambas marcam 1,89. Face ao que nós temos visto o Sporting, face ao histórico do Casa Pia de golos marcados, ainda assim o Casa Pia é uma equipa que joga muito em contra-ataque, é uma equipa que baixa ao bloco, é uma equipa que em Alvalade foi criticadíssimamente pelo o autocarro que fez. Eu iria-vos falar, ou potencialmente falar, de uma entrada de encantos do Sporting na primeira parte. Eu gosto muito, sinceramente, do modo. Eu sei que é um mercado um bocado diferente do que temos falado, mas aqui temos a falar de circunstâncias específicas do Casa Pia. O Sporting a ter 3 cantos na primeira parte a 1,70, na minha opinião, tem muito valor. O ambas marcam também acaba por ter aqui algum valor a 1,80 e 9, está praticamente a 1,90. Acho que o modo justa para aqui seria 1,75, mais coisa, menos coisa. E o over 1,5 também a 1,20. Parece-me interessante. Cuidado a trabalhar aqui a vitória do Sporting também. E os handicaps podiam fazer sentido de acordo com o que falamos do Boa Vista. Estamos a falar de um handicap mais 2,5 a 1,13. O handicap mais 1,5 a 1,54. Prefiro abordar aqui o ambas marcam, se calhar com uns ticks bem mais altos do que provavelmente os handicaps. Portanto, maltinha, por hoje estamos falados. Amanhã sairão apostas pré-live no Telegram para domingo. Não sairá muita coisa, não sairá muito volume, serão no máximo 3, 4 bets pré-live e live. Eu não conseguirei acompanhar nenhum jogo. Eu fiz o sábado todo, eu sei que no vídeo de sexta para sábado falei que sábado ia ser difícil de trabalhar live. Fiz o sábado todo porque negociei com a minha namorada trabalhar o sábado todo. E depois domingo é todo para ela. Vamos ter um almoço de família e depois é para ela, para nós, porque o domingo à tarde vai ser passado a fazer compras para as tais obras que vamos fazer. Portanto, é o que é. Maltinha, por mim, estamos falados. Subscrevam o canal, metam like no vídeo e comentem, que isso ajuda-me imenso. Comentem como é que foi o vosso sábado, como é que foi o vosso fim de semana e com sugestões para domingo. Já sabem, temos parceria com a mybest.bet e com a Bet7. Os links estão no comentário fixado com o código, ambos com o código Big Mac. Maltinha, muito obrigado a todos e até amanhã.